cientista chamado Harrison Brown da Universidade de Chicago entendeu o conceito em 1947. Ele escolheu um jovem aluno, Claire Peterson, para fazer o trabalho. Peterson não podia imaginar como essa tarefa alteraria o curso de sua vida e da nossa. O que parecia ser pura pesquisa científica acabou sendo muito mais. Para os antigos romanos, o majestoso planeta dos anéis, Saturno, não era um lugar de verdade, um mundo, mas um deus, rei, um filho do casamento do céu e da terra, o deus do chumbo. Aquelas colunas são tudo que resta desse templo mais antigo no Fórum Romano, consagrado a Saturno há 2.500 anos. Também serviu como tesouro de Roma e seu centro de pesos e medidas. Hoje é a Saturnália, o feriado louco de dezembro em honra a Saturno. A vida cotidiana sofrerá uma reviravolta. Os mestres servirão aos escravos, nenhuma guerra ou execução será permitida e haverá trocas de presentes. Daqui a uns 200 anos, quando os primeiros religiosos da igreja procurarem atrair mais pagãos, eles decidirão transformar Saturnália em Natal, sendo o último dos feriados do solstício de inverno a serem transformados. Essa enorme estátua de Saturno pode ter ficado assim na noite da Saturnália. Na Roma Antiga, este deus tinha um lado mais sombrio. Este outro Saturno é um espírito frio, taciturno e vagaroso, inclinado a ataques irracionais de ódio. Cometeu um ato de violência inominável contra seu pai e devorou seus próprios filhos. De todos os planetas visíveis a olho nu dos antigos, Saturno é o mais lento, o que poderia explicar por que é batizado em honra do deus do chumbo. Entretanto, não há como negar que os aspectos mais negativos da personalidade de Saturno refletem um milenar conhecimento dos sintomas de envenenamento por chumbo. Os romanos são engraçados. Embora já soubessem que o contato com o chumbo certamente envenenaria as pessoas, deixando-as estéreis e enlouquecendo-as, qual foi o metal usado para fazer os canos que carregavam a água por seus lendários aquedutos? Vou dar uma dica. O termo plumbing vem do latim para chumbo, plumbum. Qual foi o metal usado para revestir seus famosos banhos? E como adoçavam seus vinhos quando estavam muito amargos? O que usavam para revestir seus barris e panelas? Há alguns historiadores que acreditam que o uso difundido de chumbo foi uma das causas principais do declínio e queda do Império Romano. Por que continuavam usando chumbo, mesmo depois de saberem que era tóxico? Era barato, muito maleável, fácil de trabalhar, e quem era exposto aos seus níveis mais letais, os mineiros e trabalhadores que processavam o chumbo, eram descartáveis. A vida deles não importava. Eram escravos. A maioria do chumbo da Terra ficava a uma distância segura dos seres vivos, bem abaixo da superfície. Há cerca de 8.500 anos, os humanos começaram a descobrir como cavar a terra e extrair metais das rochas. Quando esta vila era nova, há uns 2.000 anos, os romanos produziam 80.000 toneladas de chumbo por ano. Por que o chumbo é tão venenoso para nós?
Porque quando entra no nosso corpo, o chumbo imita outros metais, como zinco e ferro, aqueles de que nossas células precisam para crescer e florescer. As enzimas nas células são enganadas pela máscara do chumbo e começam a dançar. Mas é uma dança da morte, porque o chumbo é um impostor que não pode realizar as necessidades vitais da célula. O chumbo também bloqueia neurotransmissores, que é a rede de comunicação entre as células. Interfere com os receptores moleculares, que são vitais para a memória e aprendizado. É especialmente danoso para as crianças. Mas o envenenamento por chumbo não poupa ninguém. Na virada do século XX, os fabricantes de tintas com chumbo contrataram a nascente indústria da publicidade para convencer o consumidor de que o chumbo não fazia mal às crianças. Um soldadinho de chumbo uma vez disse ao Touch Boy: "Temos ótimos amigos que também usam chumbo. Por que não damos uma festa para vocês se conhecerem e verem os outros membros felizes da grande família de chumbo?" O primeiro a chegar foi o Gay Electric Light. Ele disse: "Sou muito brilhante, sempre brilho à noite. Meu brilho se deve à minha cabeça de vidro, que brilha muito mais por ser feita de chumbo." Um par de sapatos entrou. Eles pegaram o braço do Dirty Boy e disseram: "Nós protegemos seus pés e deixamos você sequinho e quentinho. Sabe, quando fomos moldados, o homem que nos fez disse: somos fortes e durões e vivazes porque temos chumbo em nós." Mas a produção de chumbo só acelerou mesmo no início da década de 1920, quando o químico Thomas Midley e o inventor Charles Gathering da General Motors descobriram que o chumbo tetraetila poderia ser vendido como um aditivo antidetonante para a gasolina. Eles montaram uma nova empresa chamada Ethyl Corporation. Chegou-se a pensar que essa substância poderia ser usada como gás venenoso pelo exército. Ao contrário do chumbo das tintas, o chumbo tetraetila era solúvel em gordura. Meia xícara em sua pele poderia matá-lo. Os fabricantes calcularam que poderiam vender 60 milhões de toneladas por ano. O único problema era que alguns dos trabalhadores que processavam o produto nas fábricas em Delaware e Nova Jersey estavam enlouquecendo, alucinando, saltando de janelas. Eles morriam gritando. Para defender esse produto, era preciso mais do que lampadinhas dançantes. O setor precisava de um cientista para acalmar os temores do público e melhorar a imagem do chumbo. Encontraram o homem certo para o trabalho. Essa foi uma das primeiras vezes que a autoridade da ciência foi usada para ocultar uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. Robert Cale, um jovem médico de Cincinnati, foi contratado pela GM. Ele levantou dúvidas científicas na mente do público sobre os perigos do chumbo. O chumbo ocorria naturalmente no meio ambiente, ele disse. Sim, poderia haver alguns riscos ocupacionais para as pessoas que trabalhavam com chumbo, mas essa questão poderia ser resolvida pela autorregulação da indústria. E não havia prova sugerindo que o chumbo apresentava ameaça ao consumidor. Durante décadas, ninguém o questionou. Até que Claire Patterson começou a pesquisar a idade da Terra. A pesquisa de Claire Patterson sobre a idade da Terra o transformaram no principal especialista do mundo em medir resíduos de chumbo. E como todos da sua época, presumia que a prevalência do chumbo ocorria naturalmente. Sendo um verdadeiro cientista, procurou descobrir tudo o que pudesse sobre como o chumbo circula pelo meio ambiente. Com uma bolsa do Instituto Americano de Petróleo, ele mediu cuidadosamente as concentrações de chumbo na água do mar profundo e raso. Mais uma vez, Patterson descobriu que seus dados iniciais não faziam sentido. Havia apenas concentrações minúsculas de chumbo nas águas profundas do oceano. Mas em águas rasas e na superfície, as concentrações de chumbo eram centenas de vezes maiores. Em qualquer oceano, leva algumas centenas de anos para a água rasa se misturar com a do fundo. Esse fato mostrou a Patterson que a grande quantidade de chumbo nas águas superficiais havia chegado recentemente. Do contrário, a distribuição seria mais equilibrada. Sabendo a quantidade de chumbo nas águas rasas e o tempo necessário para se misturar às camadas mais profundas, ele pôde estimar a taxa de contaminação na superfície.
Peterson se perguntou o que poderia estar levando aquela quantidade de chumbo aos oceanos do mundo. Oceano Pacífico, amostra 738. De onde está vindo todo esse chumbo? Eu acho que sei, Harrison. É da gasolina com chumbo. Bem, então temos um problema, Pat. Porque é o mesmo lugar de onde vem o dinheiro. Mas Peterson não ia desistir. Ele resolveu publicar o artigo científico que combateria a gasolina com chumbo. Quando ele mandou o artigo para a revista científica Nature, Peterson colocou seu nome em segundo lugar. Costumava fazer isso com seus alunos para impulsionar a reputação deles. Sempre evitou os holofotes e os privilégios que os acompanhavam. Apenas 3 dias após a publicação, começou o ataque. Olá, Dr. Peterson. É um prazer Seu conhecê-lo. trabalho é impressionante. Seu trabalho é de muito interesse para os setores da indústria de petróleo e química. Bom, não teria sido possível sem o seu financiamento. Exatamente. E nós gostaríamos de fazer muito mais pelo senhor. Muito bem, eu estou pensando agora em medir o chumbo do gelo polar para ver se segue o mesmo padrão dos oceanos. Chumbo? Mas o senhor já fez isso. Estamos pensando que é hora de passar para resíduos de outros elementos. Na verdade, Dr. Peterson, nossa capacidade de financiá-lo em qualquer outra linha de pesquisa é praticamente ilimitada. O chumbo é uma neurotoxina. Quando enviam seu chumbo tetraetila da fábrica, antes de adicioná-lo à gasolina, a substância é tratada como arma química, e há um motivo para isso. Para onde acham que todo aquele chumbo vai depois que sai do escapamento? Pensem no que pode estar fazendo conosco e nossos filhos. O Dr. Kirham mostrou que o nível de chumbo no meio ambiente é tão natural quanto a neve no inverno. Então por que não aparece nas águas profundas? Aqui, eu quero mostrar aos senhores. Obrigado pelo seu tempo. Não, esperem um pouco. Vão continuar soltando milhões de toneladas de veneno no ar que nós respiramos? Se minha pesquisa não tirá-los do mercado, os futuros cientistas tirarão. O financiamento do setor de petróleo para Peterson secou da noite para o dia. Na verdade, tentaram fazer com que ele fosse demitido. Mas o governo americano, o exército, a marinha, a Comissão de Energia Atômica, o Serviço Público de Saúde e a Fundação Nacional de Ciência ficou ao seu lado, apoiando sua pesquisa sobre poluição do chumbo. Seus estudos o levaram da Groenlândia, no extremo norte, até a Antártida, no extremo sul, e para rios, montanhas e vales do mundo. Até nas condições mais hostis, Peterson e sua equipe trabalharam para replicar o ambiente imaculado da Sala Limpa. Seus ternos plásticos eram substituídos todos os dias. Trabalhando de 10 a 12 horas em temperaturas abaixo de zero, cavaram um túnel de 61 metros no gelo da Antártida. Foi uma forma de viajar no tempo, recolher neve que tinha caído há 3 séculos antes do início da Revolução Industrial. Seu nariz! Limpe o seu nariz, droga! Há 1000 vezes mais chumbo em você do que neste gelo! Você quer contaminar a amostra inteirinha? Depois de 4 semanas cansativas de meticulosa coleta de amostras, Peterson estava pronto para voltar ao laboratório. Como com os oceanos, ele descobriu que a quantidade de chumbo era muito menor na neve de algumas centenas de anos antes. Não importa de onde ele pesquisasse na Terra, não importa o quanto ele voltasse no tempo, os resultados sempre contavam a mesma história. Os níveis que ocorriam naturalmente no ar e na água no passado eram muito menores. Durante milhares de anos, sabe-se que o chumbo provoca danos cerebrais, problemas no desenvolvimento, comportamento violento e até mesmo morte. Ao buscar a idade da Terra,
Peterson encontrou a prova de um envenenamento em massa em uma escala sem precedentes. Pagaria. Mas Kirill e os outros cientistas contratados pelo setor do chumbo convenceram o público de que não tinham com que se preocupar. Todos acharam que Peterson era um excêntrico, até que um homem começou a prestar atenção. Peterson foi a público com suas descobertas sobre o chumbo em grande estilo. Publicou suas conclusões em uma importante revista de saúde ambiental e enviou cópias a diversos líderes governamentais, incluindo um senador muito influente. Senador Muskie. Edmund Muskie, do Maine, era o presidente do subcomitê do Senado sobre poluição do ar e água. Em 1966, presidiu audiência sobre a questão do chumbo. A primeira testemunha foi o Dr. Robert Kirill, defensor científico de longa data para a gasolina com chumbo. Então o senhor conclui que de 1937 até o momento não houve aumento da quantidade de chumbo na atmosfera inalada pelo policial de trânsito, pelo frentista do posto ou pelos motoristas? Não há realmente a menor prova de que tenha havido mudança nesse cenário durante todo esse período. Nenhuma prova. As audiências foram marcadas para serem realizadas quando seu crítico mais feroz, Clark Peterson, estava na Antártida. Mas ele apareceu inesperadamente no 5º dia de testemunhos. Parece que há um aumento na concentração de chumbo nas pessoas, como resultado da exposição ao ambiente. Isso está correto? Está correto. Ao identificar os níveis típicos de chumbo, o senhor usa medidas efetivas que tirou em campo? Sim. E essas observações são diferentes das que temos ouvido das outras testemunhas? Não, são as mesmas observações. O senhor testemunhou que não houve alteração nos níveis naturais de chumbo. Isso está correto? Está correto. O senhor tem certeza disso? Tenho certeza, sim. Os níveis que vemos nas pessoas hoje podem ser típicos, mas não são de forma alguma naturais. Então, o senhor não discorda dos números do Dr. Kirill? Não. Está dizendo que os mesmos números estão levando a conclusões diferentes? Sim. Sabe, esse é o tipo de coisa que esperamos ouvir de advogados, não de cientistas. Sou obrigado a concordar com o senhor. O senhor parece muito certo de suas conclusões, Dr. Kirill. Acontece, Dr. Muskie, que tenho mais experiência nesse campo do que qualquer pessoa no mundo. Nesses níveis, o chumbo é um perigo crônico muito grave ao corpo humano. Não há nenhuma prova médica de que o chumbo trouxe perigo à saúde pública, Peterson. É muita irresponsabilidade minerar milhões de toneladas de materiais tóxicos e dispersá-los no meio ambiente. Se tivesse prova de dano, já teríamos encontrado. Não se seu propósito for vender chumbo. Peterson lutou contra o setor por mais 20 anos, antes que o chumbo fosse finalmente banido dos produtos de consumo nos Estados Unidos. O homem que descobriu a idade da Terra também foi responsável por uma das maiores vitórias de saúde pública do século XX. Em apenas alguns anos, os níveis médios de chumbo no sangue das crianças teve queda de 75%. Hoje, o consenso médico é unânime. Não existe nível não tóxico de chumbo para humanos, por mais baixo que seja. Hoje, os cientistas soam o alarme em outros perigos ambientais. Setores específicos ainda contratam cientistas para confundir a questão. Mas no final, a natureza não será enganada.